Nós vamos agora para a parte 30 de nossa série de mensagens, Os Últimos Dias de Jesus. Nós já estamos no momento em que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que, tendo ressuscitado dentre os mortos, ele apareceu primeiro para Maria Madalena, e agora nós vamos ler sobre o seu encontro com os 11 apóstolos. E nós vamos falar sobre a chamada Grande Comissão. A Grande Comissão, Mateus capítulo 28, dos versos 16 a 20. Diz assim a palavra de Deus: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Até aí. Bom, nós vemos aqui no verso 16 que os 11 discípulos partiram para a Galiléia. Vocês lembram que a palavra discípulos nos 4 evangelhos refere-se a todos os que seguiam a Jesus, acompanhavam Jesus em seu ministério terreno, começando por seu batismo até a sua morte. Havia pessoas que seguiam Jesus, acompanhavam a ele. E a palavra discípulo significa aluno. Então, discípulo, a ideia é que Jesus era um professor, ou seja, por isso que ele é chamado de mestre. E um professor é alguém que tem uma escola, só que a escola não era as paredes físicas, ele era um professor, um mestre, porque ele ensinava a essas pessoas que eram seus alunos, que eram seus discípulos. Só que no grupo de todos os milhares, Jesus tinha milhares de discípulos, havia um grupo de discípulos mais íntimos, mais próximos, que eram os 12 apóstolos. E aqui nós vemos, na verdade, nós já vimos que um desses 12 apóstolos, Judas Iscariotes, ele se matou depois de trair Jesus, então só sobrou 11. Então são esses 11 discípulos especiais, os 11 apóstolos que partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Quando é que Jesus designou esse monte? Foi antes de ser preso. Vocês podem voltar aí para Mateus capítulo 26. Volte para Mateus capítulo 26. Verso 32. No contexto da ceia do Senhor, quando o Senhor Jesus instituiu a ceia, ele avisou: mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Então Jesus já tinha marcado esse encontro depois de ele ressuscitar. E se vocês verem no Mateus 28, quando as mulheres foram até a sepultura de Jesus, os anjos deram o seguinte aviso para as mulheres em Mateus 28, verso 7: E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, eis que eu vou-lo tenho dito. Então, Jesus já tinha marcado o encontro antes de morrer, e depois de ressuscitar, ele manda que as mulheres dessem esse recado aos apóstolos.
Então, no verso 16, os 11 discípulos partiram para a Galiléia, que era onde Jesus tinha dito, e eles se encontraram com Jesus. E no verso 17 nós vemos que eles adoraram Jesus, mas ainda a essa altura do campeonato havia incredulidade e dúvida no coração deles. Então vocês veem que o choque em relação à morte de Jesus havia sido tão grande que alguns ainda estavam achando que estavam sonhando. Será que é isso mesmo? Será que a gente não está sonhando? Havia dúvidas em seus corações. E essa palavra aqui sobre dúvida, antes de nós avançarmos, ela é, na verdade, esse verso 17, uma palavra de grande esperança para nós. É uma palavra de grande esperança para nós. Como assim? Como que essa dúvida dos apóstolos pode ser uma grande esperança para nós? Porque isso nos faz lembrar que os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, não são perfeitos. E que Jesus não nos abandona, mesmo nos momentos de fraqueza e de dúvida. Se Jesus Cristo não abandonou Pedro, se Ele não abandonou André, se Ele não abandonou Tomé, se Ele não abandonou Filipe, só porque eles fraquejaram, então nós temos a esperança que nos momentos em que nós fraquejamos, nós não seremos lançados fora por Jesus. Então, momentos de fraqueza, momentos de dúvida, momentos de grande trauma, também fazem parte da vida cristã. Nós temos que lembrar que não somos nós que salvamos a nós mesmos, não somos nós que salvamos pela nossa própria força, nós não somos salvos pela fé, como se a própria fé fosse uma força em si mesma. Nós somos salvos por meio da fé, porque nós somos salvos por Jesus, ou seja, Jesus salva por meio da fé, mas a força não vem da própria fé, vem daquele de quem a fé vem, que é Jesus. Jesus é o Salvador, e Ele nos salva por meio da fé, e até no momento de dúvida, Ele não abandona aqueles que Ele salvou. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, quem nos separará do amor de Deus? Quem pôde separar o apóstolo Tomé do amor de Deus? Nem mesmo a dúvida de Tomé foi capaz de separá-lo do amor de Deus, porque quando ele duvidou, quando ele fraquejou, Jesus foi lá e renovou as suas forças. Então, quando vocês estiverem em momentos de desespero, em momentos de dúvida, em momentos de fraqueza, em momentos de escândalo, em momentos de confusão, vire seus olhos por Jesus, porque Ele vai renovar as suas forças. Então o Evangelho não é uma mensagem sobre o quanto que nós somos fortes. Para pensar, quem escreveu essa história aqui foram os apóstolos. E veja que os apóstolos, eles não fazem questão de mostrar que eles eram os fortões. De repente, se fosse nós escrevendo isso daqui, a gente ia falar, não, deixa fora essa parte aí de dizer que não conhece Jesus, de duvidar, de fraquejar, deixa fora aí e deixa só as partes boas, só as partes que a gente está muito forte, que a gente tem muito fé. Os evangelhos não são assim. Os evangelhos, os apóstolos também escreveram sobre os momentos de fraqueza deles, sobre os momentos de dúvida, para que nós, nos nossos momentos de fraqueza, também venhamos ter esperança naquele que renovou-os. Então o Evangelho não é sobre a força do homem, mas é sobre a força de Jesus. É Jesus que vem e nos dá força. E aí, diante da dúvida, diante da fraqueza, diante da instabilidade, certamente eles estavam, nesses dias que Jesus estava morto, eles estavam vivendo uma grande confusão mental. Nós falamos sobre isso na semana passada, uma grande confusão emocional, sem saber para onde que eles iam. E Jesus, no verso 18, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra.
Então veja que diante da fraqueza deles, veja que diante da falta de estabilidade, Jesus chega e declara a sua autoridade. Jesus chega e declara o seu poder. É-me dado todo o poder no céu e na terra, como se dizendo: não tenham medo, não fiquem fracos, não duvidem. Eu não estou mais morto, eu ressuscitei, não acabou, não chegou ao fim, a morte não venceu. Aquele por quem vocês estavam desesperados, achando que eu morri, sou eu, e não somente ressuscitei, eu ressuscitei para ter poder sobre todas as coisas. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então existe aí um contraste entre a fraqueza dos discípulos e a autoridade de Jesus. Jesus, como a rocha, ele chega para firmá-los como a pedra fundamental da igreja. Só há estabilidade nele, só há ele como a fonte segura. É-me dado todo o poder no céu e na terra. E esse é-me dado todo o poder no céu e na terra, então é inaugurado aí o reino de Jesus, o reino de Jesus. Veja que todo o poder é dado a ele no céu e também na terra. Vocês lembram que essa expressão céu e terra, quando é que ela aparece pela primeira vez? Ela aparece pela primeira vez lá no livro de Gênesis, no Gênesis 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. Céu e terra é a forma da Bíblia se referir a todo o universo. Então, inclusive, a palavra céu, muitas vezes, algumas vezes, nem sempre, aparece no plural, os céus. Os céus. E vocês veem em Gênesis 1 que os céus inclui aonde tem a nuvem, os passarinhos, inclui aonde tem as estrelas, o sol, a lua, e inclui também o próprio paraíso. Inclusive, uma das formas que a Bíblia chama de paraíso, vocês veem, por exemplo, lá em 2 Coríntios, é terceiro céu. Uma expressão interessante. O paraíso é o terceiro céu. Por que o terceiro céu? Porque o primeiro céu é onde a gente vê os passarinhos voando, as nuvens. O segundo céu é o que a gente chama de espaço. É onde estão o sol, as estrelas, o espaço. E o terceiro céu é o paraíso. Então, quando Jesus diz que foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra, ele está dizendo que ele tem autoridade sobre todas as coisas, sobre tudo. Ele tem autoridade sobre o sol, ele tem autoridade sobre a lua, ele tem autoridade sobre os cometas, ele tem autoridade sobre Marte. Ele tem autoridade sobre o que acontece em Campo Bom, no Rio Grande do Sul, no Brasil, em todas as nações, ou seja, o seu governo engloba tudo. E aí a gente precisa lembrar das origens daquilo que seria a promessa sobre o governo, o reino de Cristo. Isso tem origem lá no livro de Gênesis. Se a gente voltar em Gênesis, a gente vai ver que Deus apareceu para um homem chamado Abraão. E Deus falou que Abraão, que era idoso, que tinha uma esposa idosa, já passada da idade de ter filho, que eles milagrosamente teriam filho, e que foi o filho Isaque. E Deus falou que desse filho Isaque viria uma nação que seria chamada a nação de Israel. E Deus falou que dessa nação, todas as nações da terra, todas as famílias da terra seriam benditas. Todas as nações, o mundo inteiro seria bendito. E aí Abraão teve um filho chamado Isaque, e Isaque teve um filho chamado Jacó, e Jacó teve 12 filhos, e os 12 filhos de Jacó, os filhos de Jacó deram origem à nação de Israel. E antes de Jacó morrer, lá no final do livro de Gênesis, tem uma profecia muito interessante. Jacó começa a profetizar, antes de morrer, Jacó profetiza sobre o futuro de Israel. E aí Jacó profetiza sobre a tribo de Judá. Não precisa abrir, estou resumindo aqui uma longa história, mas vocês podem ler isso em casa, nos últimos capítulos de Gênesis, vão ver essa profecia de Judá.
de Jacó sobre Judá. Judá era um dos filhos de Jacó que deu origem a uma das tribos de Israel. E Jacó profetiza que da tribo de Judá viriam os reis de Israel. E ele profetiza que depois desses reis de Israel teria um que seria o rei final, que ele chama de Siló, que significa o mensageiro ou o enviado. Ele fala que viria os reis de Judá, e que esse rei de Judá viria o prometido, o enviado, e esse prometido, esse enviado, seria o salvador das nações, dos povos do mundo. Está lá no livro de Gênesis. E a gente vai avançando na história. Realmente os filhos de Judá, eles formam a nação, que é a nação de Israel. Aí eles são escravizados no Egito. Deus liberta eles da escravidão do Egito. Depois de libertados da escravidão do Egito, eles herdam a terra prometida. E aí vocês vão ler lá no livro de Juízes que eles estão na terra prometida. Mas existe um problema nessa terra prometida. O problema é que eles ainda não tinham um rei. E por que seria um problema não ter um rei? Porque Deus tinha prometido que eles teriam um rei. Lá em Gênesis 17 existia essa promessa sobre o rei que viria. E aí o povo começa a ficar impaciente. Resumindo aqui, eles pedem a Deus: Deus, nos dá um rei logo, que nós queremos ser como todas as nações. Nos dá um rei. Aí Deus, irado contra eles, porque eles estavam querendo antecipar as coisas, dá a eles um rei chamado Saul. Só que tem um problema: o rei Saul vem da tribo de Benjamim. Qual o problema do rei Saul ser da tribo de Benjamim? O fato de que ele é da tribo de Benjamim indica que ele não é o rei prometido, porque o rei prometido, escrito no livro de Gênesis, é da tribo de Judá. Mas o rei Saul não foi dado por Deus como uma bênção, ele foi dado por Deus como um castigo, e ele se torna um péssimo rei, até que Deus castiga ele, remove ele do trono e coloca outro rei no lugar dele, o verdadeiro abençoado de Deus, que seria Davi. E o rei Davi, então, era da tribo de Judá, e o rei Davi, sendo da tribo de Judá, ele está de acordo com a promessa do livro de Gênesis, que seria da tribo de Judá. E aí o próprio rei Davi, Deus faz uma aliança com ele, dizendo que da descendência dele, em conformidade com a profecia de Gênesis, da descendência dele viria o ungido. E esse ungido, o rei Davi começou a receber um monte de profecias em forma de cânticos. Um monte de profecias em forma de cântico, que são o livro dos Salmos. E nessas profecias em forma de cânticos, nós temos diversos cânticos falando sobre esse que seria o descendente do rei Davi, e que viria para governar e para salvar todas as nações. Então, depois do rei Davi, você vai ter também outros profetas, como Isaías, como Jeremias, como Ezequiel, outros profetas que vão repetir essas coisas, que vão explicar essas coisas, dizendo em que cidade esse descendente de Davi nasceria, dizendo em que época ele nasceria, dizendo em que circunstâncias ele nasceria, o que ele iria fazer, e cada uma dessas profecias complementando aquilo que Deus já tinha dito antes sobre esse rei que está sendo prometido desde a descendência, desde o livro de Gênesis. Então, desde o livro de Gênesis, existem promessas de Deus sobre aquele que seria o instrumento para Deus salvar os povos, salvar as nações. E esse que seria o descendente de Davi, esse que seria nascido da Virgem, esse que nasceria em Belém, esse que realizaria milagres, esse que abriria os olhos dos cegos, tudo aquilo que estava profetizado sobre ele, cumpriu-se em Jesus, inclusive a sua morte, inclusive a sua ressurreição. E aí no verso 18, Jesus vai declarar a inauguração do seu reino como o filho de Davi. E aí tem uma diferença muito grande
Tem uma diferença muito grande entre o reino de Davi e o reino do próprio Jesus. Tem semelhanças também. Qual a semelhança? Bom, tanto o reino de Davi quanto o reino de Jesus foi dado diretamente por Deus. Então foi o próprio Deus, por meio de profecia, por meio do profeta Samuel, que falou: Davi, você vai ser rei. Não foi simplesmente alguém que os homens escolheram, que alguém votou, que chegou lá através de uma guerra. Não, o próprio Deus enviou o profeta Samuel e falou: você vai ser o rei. Da mesma forma, Jesus tornou-se rei por meio de profecias, especialmente por meio de João Batista, que assim como o profeta Samuel presenciou Davi sendo ungido pelo Espírito Santo para ser rei, o profeta João Batista, que é muito parecido com Samuel, presenciou Jesus sendo ungido para ser rei em seu batismo. Então o batismo de Jesus é quando Jesus, assim como Davi tinha acontecido, foi ungido para ser rei. E outra semelhança é que Davi se tornou rei só depois de muito sofrimento, só depois de muita perseguição do rei Saul. Foi a mesma coisa com Jesus. Jesus se tornou rei só depois de muito sofrimento, só depois de muita perseguição dos líderes de Israel, do rei Herodes, de Pôncio Pilatos, dos fariseus, igual ao rei Davi. Mas a grande diferença entre os dois é que o rei Davi recebeu um reino muito menor do que Jesus. Então o rei Davi, ele governou sobre aquele país, o país de Israel. Mas o reino de seu filho, como as profecias que Davi recebia profecias falando sobre isso, o seu filho receberia um reino sobre todas as nações e sobre todo o universo. Então Jesus não recebeu simplesmente um reino local, um reino terreno. Ele recebeu autoridade sobre todas as coisas. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Olha só que grande privilégio vocês têm, meus irmãos. Vocês vivem debaixo do reino de Cristo. Vocês vivem debaixo do reino do Filho prometido de Davi. Mas qual era o objetivo desse reino? Qual era a finalidade desse reino? A finalidade desse reino é o que está no verso 19. Ele diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês veem aí que o verso 19 começa com um portanto. Essa palavrinha é muito importante, portanto. Portanto, quer dizer que aquilo que está no verso 19 é uma conclusão lógica daquilo que está no verso 18. Então, o que está no verso 18? No verso 18 está que todo o poder foi dado a Jesus. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus é quem manda o que acontece em todos os planetas, em todas as estrelas, o que acontece em Campo Bom, o que acontece no mundo inteiro. Então, se Jesus é quem manda em tudo, verso 18, logo, todas as nações devem obedecer a Jesus. Então veja que uma coisa é a base da outra. Por que todas as nações devem ser discípulas de Jesus? Porque Jesus, todas as nações pertencem a Jesus. Então a ideia é que o discipulado, o ensino, é derivado da posição que Jesus ocupa como rei. Então por que os brasileiros têm obrigação de obedecer a Jesus? Porque Jesus, a ele foi dado todo o poder no céu e na terra. Então você vê que o reinado de Jesus, o reino de Cristo, é a base da obrigação de todos os povos se tornarem discípulos dele. De forma que a gente tem que se perguntar, para que a gente pode dizer que existe alguém que não tem a obrigação de obedecer a Jesus?
Faça a pergunta: você acredita que existe alguém que não tem a obrigação de obedecer a Jesus? Para a gente dizer que existe esse tipo de pessoa, a gente teria que negar o verso 18, a gente teria que dizer que não foi dado todo o poder para Jesus no céu e na terra. Então, todo poder, toda autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra, e portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Então é por isso que nenhuma nação tem autoridade para proibir que o evangelho seja pregado. É uma das implicações. Por exemplo, o Brasil tem autoridade para dizer, no Brasil é proibido ser cristão. Por que o governo brasileiro não tem autoridade para passar uma lei dizendo que é proibido? Por que o governo da Coreia do Norte não tem autoridade para proibir os coreanos de ser cristãos? Por que o governo da China, por que o governo da Arábia Saudita não tem autoridade para proibir que alguém se converta e se torne discípulo de Jesus? Porque é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, acima das autoridades humanas, acima das autoridades nacionais, existe a autoridade de Jesus. Por isso nós devemos reconhecer que Jesus nunca vai ter mais autoridade do que ele tem agora. Que Jesus nunca vai ter mais autoridade do que a autoridade que ele tem agora. Por quê? Porque ele já tem toda a autoridade. Se ele já tem toda a autoridade, não tem como aumentar essa autoridade. Ele já tem tudo, não há nada que lhe foi privado. Não há nada que o Pai não lhe deu. Por isso, então, que na Bíblia o reino de Cristo não é inaugurado, não começa na segunda vinda de Cristo. Isso é um ensino errado que tem se propagado entre alguns, que Jesus vai voltar para reinar. Muitos já devem ter ouvido, Jesus vai voltar para reinar. Quando você fala que ele vai voltar para reinar, você está dizendo que ele já não está reinando. A Bíblia nunca ensina que ele vai voltar para reinar. A Bíblia diz que o reino de Cristo foi inaugurado mediante a sua ressurreição. Mediante a sua ressurreição. Jesus Cristo já reina. Se Jesus Cristo já reina, para o que ele vai vir então? Não para começar a reinar, mas para julgar todos que já viveram como uma extensão do seu reino. Para pensar, que autoridade Jesus tem para julgar todos os homens que já existiram? Se eu falar assim, eu vou julgar todos os homens que já existiram, que autoridade que eu tenho para isso? Então Jesus tem autoridade para julgar todos os homens exatamente porque ele é rei de todos os homens. Todos os homens são moralmente responsáveis por Jesus. Então, por isso que ele diz, fazei discípulos de todas as nações. O sentido de fazer discípulos de todas as nações é que todas as nações devem ser discípulos de Jesus. Ou seja, existe esse dever, essa obrigação de todos os povos, todas as pessoas se tornarem discípulos de Jesus. E existe aqui a missão dos apóstolos. Foi dada aqui a missão aos 11 apóstolos de ensinar as nações, fazer com que as nações fossem discípulos de Jesus. E aí eu quero conversar um pouco sobre essa palavra, as nações. As nações. A palavra nação aí, na língua grega, o Novo Testamento foi escrito em grego, é a palavra ethnos. No grego é a palavra ethnos.
E a palavra etnos, que é traduzida como nações, não tem a conotação moderna de nação, de país. Então, por exemplo, a gente pensa hoje em país, a gente pensa numa região geográfica, e aí todo mundo que nasce naquela região geográfica é daquele país, né? Todo mundo que nasce no Brasil é brasileiro. Nações, na Bíblia, tem mais o sentido de povos, ou olha só, etnos, etnias. Então a ideia de etnia quer dizer um povo, não é simplesmente a região geográfica, inclui, porque o povo vai morar numa região, mas a ideia de todas as etnias, todas as línguas, todos os povos, todas as raças. Ou seja, existe aqui a ideia de que Deus quer alcançar todos os grupos étnicos. Deus quer alcançar todas as línguas, todos os tipos de pessoas. Ou seja, não é simplesmente para alcançar cada unidade política, mas é para alcançar todas as etnias que fazem parte dessa unidade política. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos, por exemplo, índios. Nós temos pessoas que são descendentes de índios, descendentes de africanos, descendentes de europeus. Todas essas etnias têm que ser alcançadas, têm que se tornar discípulo de Jesus. E é verdadeiramente impressionante quando a gente pensa nesses 2000 anos de cristianismo, nesses 2000 anos de evangelho, de pregação no mundo, como que o cristianismo verdadeiramente, a fé em Jesus é uma fé verdadeiramente universal. Se vocês pararem para pensar, não existe nenhum tipo de religião no mundo que tenha uma abrangência tão universal quanto a fé de Jesus. Vocês vão ver que desde os primeiros séculos, a fé cristã alcança todos os povos, todas as nações, vem alcançando. Em a maioria dos países do mundo que você for, vai ter uma quantidade significativa de cristãos naquele país, até em lugares que são perseguidos. Tem. Não é só uma questão brasileira, não é uma religião nacional que é só para este povo, é só para esta raça. A fé cristã realmente, ao longo dos séculos, engloba todos os povos, e isso cumpre diversas profecias. Abra, por exemplo, Isaías 42. Olha só a profecia aí, Isaías 42. Vamos ler a partir do verso 5. Antes de ler, eu vou falar uma coisa. Essa profecia aí é Deus o Pai falando com Jesus. É Deus o Pai falando com Jesus, fazendo promessas para Jesus. Assim diz Deus o Senhor, que criou os céus e os estendeu, espraiou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios. Então, olha só aí, para a luz dos gentios. A palavra gentios inclui todos os povos que não são Israel. Então está falando que Jesus seria uma luz para todas as nações, para todos os povos, os gentios. Verso 7. Para abrir os olhos dos cegos. Pausa. Vocês viram lá em João 9, a gente leu aqui a passagem de João 9, e eles falam assim, nunca houve ninguém que abriu os olhos dos cegos, que fez um cego enxergar. Aí a outra pessoa pergunta, se ele não é enviado de Deus, como é que ele teria feito um cego enxergar? Olha a promessa, verso 7, para abrir os olhos dos cegos,
para tirar da prisão os presos e dos cárceres os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Quando ele diz, a outro não darei, ele está falando com Jesus. Ele está prometendo a Jesus, a minha glória eu não darei a outro além de Jesus. Verso 9. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio. E antes que venha a luz, vou-la faço ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, o seu louvor desde as extremidades da terra. Vós os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós ilhas e seus habitantes, alcem a vós o deserto e as suas cidades, com as aldeias que quebar habitem, exultem os que habitam nas rochas, e clamem do cume do montes, deem a glória ao Senhor, e anunciem o seu louvor nas ilhas. Então veja que essa passagem está profetizando pessoas, moradores de várias partes da terra, pessoas que morariam em lugares distantes, pessoas de ilhas distantes, se converteriam e teriam a luz do Senhor através do Messias, o servo do Senhor, que depois vai ser crucificado em Isaías 53. Veja que são profecias prometendo que essa luz chegaria em terras distantes, nas ilhas, nos desertos, nos que habitam nas montanhas, nos que habitam nos vales, em toda a terra. A luz do Senhor chegaria a todas as nações. E quando a gente olha, abra no Salmo de número 67. Você vê aí que Isaías disse, cantai ao Senhor um cântico novo. Abra no Salmo 67. Vamos ler os versos 3. Louvam-te a Deus, louvem-te, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Observe que isso é uma oração e isso é um pedido. O salmista está pedindo a Deus pela conversão dos gentios. Ele está orando a Deus, pedindo a Deus que os povos louvem a Deus, se convertam dos seus ídolos e passem a adorar o único Deus verdadeiro. Inclusive, nós devemos nos conscientizar que nós somos a resposta dessas orações que o povo de Deus no Velho Testamento fazia. Porque no tempo do Velho Testamento, a maioria dos povos eram idólatras. Neste tempo, a maioria dos povos adoravam a ídolos, e enquanto eles adoravam os ídolos, Israel oravam a Deus, dizendo, louvem-te, ó Deus, os povos, louvem-te os gentios. E nós somos resposta de oração disso daí. E era uma oração fundamentada nas promessas de Deus, que em ti, Israel, serão benditas todas as famílias, todas as nações da terra. Olha só no Salmo 68, que coisa interessante. No Salmo 68, verso 31. Ele diz assim, ó, príncipes virão do Egito, a Etiópia cedo estenderá para Deus as suas mãos. Reinos da terra, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor. Então aí no verso 31, esse salmo aí também fala da conversão dos gentios, e ele menciona aí o Egito e a Etiópia. Presta atenção, a Etiópia cedo
estenderá para Deus as suas mãos. E ele fala dos povos cantando. Se você olhar, preste atenção na palavra cedo. Se vocês olharem para o livro de Atos dos Apóstolos, qual era a nacionalidade do primeiro gentio, do qual nós sabemos que se converteu em Atos? O primeiro gentio a se converter em Atos era etíope. E ele tinha um alto cargo no governo. Ele foi batizado por Filipe, ou seja, ele saiu lá da África e estava em Jerusalém, e ele foi o primeiro gentio a se converter. Se vocês olharem para a história do cristianismo, nos primeiros séculos, se vocês olharem para o século II, século III, século IV, vocês vão ver que alguns dos principais teólogos cristãos dessa época eram africanos. E dois grandes centros do cristianismo no primeiro século eram na África, na Etiópia e no Egito. Por exemplo, quem foi o maior defensor da doutrina da Trindade contra os hereges arianos na história da igreja? Foi um homem chamado Atanásio de Alexandria. Por isso que nós temos o credo atanasiano. Atanásio de Alexandria. Alexandria é aonde? No Egito. O Egito é aonde? Na África. Atanásio de Alexandria é africano. Agostinho, o grande Agostinho, principal teólogo do século V, ele era do norte da África. Tertuliano, norte da África. Cipriano, norte da África. Todos os principais teólogos, se você estudar a história da teologia, ver quem eram os principais homens dos primeiros séculos do cristianismo, a maioria era africana. Do Egito, tinha um grande no Egito e também na Etiópia. Inclusive, por muitos séculos, a Etiópia foi um dos grandes centros de evangelismo do resto da África. Tem gente que acha que o cristianismo chegou na África através dos europeus. Não, chegou através de um judeu, que foi Filipe, que evangelizou o etíope lá em Atos 8. E a Etiópia, por muitos séculos, foi um grande centro de difusão de cristianismo pelo resto da África. Não tinha nem europeu em muitas dessas regiões. Então, essas profecias, quer ver outra falando da Etiópia? Para a gente ver. Abra em Sofonias capítulo 3. Sofonias é um livrinho de 3 capítulos, e eu estou aqui com uma Bíblia nova. Sofonias capítulo 3. Vamos ver o que o Senhor fala sobre a vocação dos gentios. Sofonias capítulo 3, versos 9 a 12. Porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor, para que o sirvam com o mesmo consenso. Então, Deus está profetizando que Ele vai dar uma língua para os povos adorarem a Deus. De todos os povos vai ter adoradores de Deus. Agora olha só o que Deus vai falar sobre a África. Verso 10. Da além dos rios da Etiópia, meus zelosos adoradores, que constituem a filha dos meus dispersos, me trarão sacrifício, e naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com as quais te rebelastes contra mim. Porque então tirarei do meio de ti os que exultam na tua soberba, e nunca mais te ensoberbecerá no meu santo monte. Olha só no verso 10. Da além, no verso 9 ele profetiza o evangelho chegando em todos os povos, e no verso 10, da além dos rios da Etiópia. O que é da além dos rios da Etiópia? A Etiópia é uma região da África, aí tem os rios
tem os rios lá da Etiópia, e Dalém quer dizer que é mais longe do que aqueles rios da Etiópia, quer dizer o sul da África. Então Deus está falando, lá do sul da África vai ter os meus zelosos adoradores, que vão receber uma língua para me invocar, que vão receber uma língua para me adorar. Então realmente a ideia do Evangelho alcançando todos os continentes, todos os povos, todas as nações, e aonde esse Evangelho chega, esses povos reconhecem Jesus, esses povos reconhecem que Jesus é Rei e passam a adorá-lo com uma língua, uma linguagem pura, com louvores puros. E voltando lá no Salmo 68, veja que isso inclui o canto. Veja que ele diz no verso 32, depois de falar da conversão do Egito, da Etiópia, ele diz no verso 32, cantai a Deus, cantai louvores ao Senhor, reinos da terra. Ou seja, aí existe a obrigação desses povos que são convertidos de cantar louvores a Deus. E aí que lá no texto de Isaías, podem voltar agora a Isaías, tem um detalhe muito importante. Isaías 49, na verdade 42. Olha só o que diz o verso 10: cantai ao Senhor um cântico novo, o seu louvor desde as extremidades da terra. A palavra aí, cântico novo, ela é bem importante, porque a ideia é novo aí, no sentido de que esses povos que não adoravam a Deus estariam cantando esses cânticos. Então é novo para aquele povo, ou seja, a ideia é que esses povos que louvavam a ídolos, que cantavam coisas que não agradavam a Deus, agora estão recebendo os cânticos do Senhor e eles estão cantando coisas que eles não cantavam antes. Eles estão adorando a Deus como eles não adoravam antes. Então vocês veem que todas as vezes, na maioria dos salmos acontece também, e nas profecias de Isaías, quando fala dos gentios se convertendo, fala dos gentios aprendendo a cantar a Deus, aprendendo a louvar a Deus pelo canto. E é aí que eu preciso puxar a orelha dessa igreja, que essa igreja aqui canta muito mal. Essa igreja aqui canta muito mal. É todo mundo assim. Aí você tem que esticar o ouvido assim para saber o que está cantando. Olha só, toda semana a gente envia os nossos louvores para o grupo da igreja. Isso significa que vocês podem entrar no grupo, ouvir e cantar, porque você tem a letra aqui no boletim. Não tem a letra no boletim? Então você pode entrar no grupo, dar play e ficar praticando em casa. Se você praticar em casa, você vai saber cantar quando chegar aqui. Então esse negócio de eu não conheço a letra, então você está dormindo em casa. Você tem que louvar ao Senhor com o canto. Vocês estão vendo que o canto é um mandamento de Deus. Louvai faz parte da profecia. Você não quer fazer parte da profecia e cantar louvores a Deus? Então para com esse negócio. Eu tenho a voz meio estranha. Mas você não está cantando para mim, você está cantando para Deus. Deus perdoa a sua voz estranha, foi Ele que fez. E digo mais, quando o povo canta junto, eu não sei que milagre é esse, mas quando todo mundo canta junto, começa a sair um som afinado. Pode estar todo mundo, os músicos vão me explicar, Bruna, depois você me explica. Mas você bota 50 desafinados junto, sai um som afinado da igreja. Não é assim? Fica até bonito. Se eu ouvir de perto, eu nunca ouvi de perto o Henrique. Você cantou, Henrique? Então, às vezes eu chego perto, tomo até um susto, né? Eu, quando eu vou cantar, me afasto desse microfone aqui para ninguém me ouvir.
Tem que me afastar. Mas não interessa, tem que cantar a Deus. E cria esse hábito em casa. Cria esse hábito em casa, ok? Cantar a Deus faz parte da profecia. Veja então, vocês estão pulem para Isaías 49. Isaías 49, 6. Disse mais. Isso é o pai falando com o filho. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó. Então ele está dizendo, é pouco salvar só Israel. É pouco salvar só as tribos de Jacó. Também te dei para a luz dois o quê? Gentios, para serdes a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, seu santo. A alma desprezada, Jesus. Ao que a nação abomina, Jesus. Ao servo dos que dominam, Jesus. Olha a promessa a Jesus. Os reis o verão e se levantarão, como também os príncipes, e eles diante de ti inclinarão por amor do Senhor que é fiel e do Santo de Israel que te escolheu. Então aí, quando ele promete que Jesus seria a luz dos gentios, a luz das nações, ele diz que até mesmo muitos reis, muitos príncipes se converteriam a Jesus. Então existe aí uma promessa de conversão de reis e príncipes para servir a Jesus. Eu achei que todos os políticos tinham que ser corruptos. Não precisa ser, porque existe aqui uma promessa de conversão de políticos. Então a ideia é que muitos reis e príncipes também seriam alcançados. A gente vê isso também no livro de Atos dos Apóstolos. Na primeira viagem missionária de Paulo, Paulo converte um procônsul, que era uma das principais autoridades do Império Romano. E na primeira carta a Timóteo, o apóstolo Paulo manda orar pela conversão das autoridades, pela conversão dos que governam. Então veja que a igreja hoje está deixando muitas vezes isso de lado, porque em vez de pregar para os príncipes para que eles tenham luz, muitas vezes a igreja hoje bajula os príncipes. Em vez de pregar, bajulação. Isso não é ser luz das nações. E voltando lá então em Mateus 28, verso 20, a gente tem que perguntar o que é que essas nações devem ser ensinadas. No que é que essas nações precisam ser orientadas? O verso 20 diz: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então veja que aí existe uma ordem positiva do que as nações precisam aprender. O que o Brasil precisa aprender, o que os índios precisam aprender, o que os esquimós precisam aprender. Veja que todas as nações da terra precisam aprender de Jesus a mesma coisa. Então, independentemente de qual é a sua etnia, qual é a sua raça, qual é o seu povo, qual é o seu idioma, é a mesma coisa que você precisa aprender, que é aguardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, positivamente, Jesus mandou os apóstolos ensinar as coisas que ele, Jesus, tinha ensinado aos apóstolos. Isso coloca uma limitação. Veja que os apóstolos não são enviados para ensinar qualquer coisa que eles quisessem. Eles são enviados para ensinar as coisas que Jesus ensinou durante o seu ministério terreno. Então, se você lê as cartas de Paulo, se você lê as cartas de Pedro, de João, de Judas, Apocalipse, se vocês lerem com atenção, vocês vão ver que tudo que os apóstolos ensinam nas cartas, Jesus já tinha ensinado
nos evangelhos. Então, quando você lê lá Paulo ensinando sobre a justificação pela fé, Jesus ensinou nos evangelhos. Quando você vê João ensinando sobre amar uns aos outros, Jesus já tinha ensinado nos evangelhos. Tudo que os apóstolos ensinam nas epístolas, Jesus já tinha ensinado nos evangelhos. De modo que a gente tem que perguntar, se os apóstolos não tinham autoridade para ensinar o que Jesus não ensinou, a igreja tem autoridade para ensinar o que os apóstolos não ensinaram? Isso é uma pergunta muito importante. Veja que se o ensino dos apóstolos era limitado às coisas que eu vos tenho mandado, então o ensino da igreja também é limitado para as coisas que Jesus ensinou. E quando a gente fala sobre as coisas que Jesus ensinou, se restringe em absoluto ao que Jesus ensinou durante o seu ministério terreno. Então deixa eu colocar isso de outra forma. A igreja não tem autoridade para ensinar absolutamente nada, e você, cristão, discípulo de Jesus, não tem autoridade para crer em nada que não foi ensinado por Jesus durante o seu ministério terreno. É simples assim. Alguém pode perguntar, bom, se é assim, para que servem então os 39 livros do Velho Testamento? Você está falando que eu tenho que crer só no que Jesus ensinou nos 4 evangelhos, então para que os 39 livros do Velho Testamento? Os 39 livros do Velho Testamento faz parte do que Jesus ensinou nos 4 evangelhos. Então nós cremos nos 39 livros do Velho Testamento exatamente porque Jesus ensinou a crer neles. É só você ler os evangelhos. Quando Jesus ensinou sobre casamento, qual era a base do ensino de Jesus sobre casamento? Gênesis capítulo 1 e 2. Quando Jesus pregou o Sermão do Monte, Jesus pregou o Sermão do Monte explicando os 10 mandamentos. Quando Jesus adorava a Deus, Jesus adorava a Deus da maneira que os 39 livros do Velho Testamento ensinavam. Quando perguntaram para Jesus, qual é o maior dos mandamentos? Jesus citou Deuteronômio 6, amarás a Deus sobre todas as coisas, e Levítico 19, amarás teu próximo como a ti mesmo. Jesus citava as histórias do Velho Testamento, ele citou a história de Noé, ele citou a história de Abraão, Isaac e Jacó, ele citou a história de Ló, da destruição de Sodoma e Gomorra. Jesus citou todos os livros do Velho Testamento, vai aparecer de uma forma ou outra nos 4 evangelhos. Todos os livros do Velho Testamento aparecem de uma forma ou outra nos 4 evangelhos. Jesus, de alguma forma, citando, defendendo, argumentando. Por exemplo, o templo que Jesus frequentava para adorar a Deus é o templo que foi reconstruído no livro de Esdras e Neemias. Então, quando Jesus frequentava aquele templo, ele está validando o que está escrito em Esdras e Neemias, porque ele está reconhecendo aquele templo como correto. Tudo que Jesus faz no Novo Testamento é baseado em alguma profecia, em alguma palavra, em algum princípio já contido no Velho Testamento. E ao mesmo tempo, no Novo Testamento, Jesus enviou os apóstolos. Ele deu autoridade e enviou os apóstolos. Então, se você crê em Jesus, você também tem que crer nos livros do Novo Testamento. Então, se você crê em Jesus, você tem que crer nos livros do Velho, porque Jesus defendia os livros do Velho. E você tem que crer no livro do Novo, porque o livro do Novo foi escrito pelas pessoas que Jesus enviou. Então você não pode falar assim, eu creio no Evangelho, mas eu não creio na carta de João. Mas foi João, Jesus mandou João pregar e autorizou João a pregar. Ou seja, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, é ensinar a guardar o que Jesus ensinou quando ele esteve na terra, ou seja, é ensinar a guardar os 66 livros da Bíblia. Então aqui Jesus mandou e restringiu a pregação dos apóstolos ao que era ensinado na Bíblia.
E a igreja não tem autoridade para ir além de Jesus e ensinar coisas que não estão contidas na Bíblia. E essa Bíblia, meus irmãos, tem circulado pelo mundo inteiro, não só em Campo Bom. Nós vimos aqui na profecia de Isaías, o Evangelho chegando nas ilhas. Deixa eu contar uma história aqui interessante para vocês. Uma história interessante. Vocês já viram falar de um país chamado Tuvalu? Tuvalu. Quem aqui já ouviu falar? Levanta a mão. Tuvalu, Fabrício já ouviu? Bom, vou te contar. Tuvalu fica lá no Oceano Pacífico, perto do Havaí. Havaí você já ouviu falar. E Tuvalu, que fica perto do Havaí, é uma ilha. É um arquipélago, ilhas lindíssimas, lindas ilhas. Hoje, Tuvalu é um dos menores países do mundo, tem 12 mil habitantes. Então, o país é menor do que Campo Bom. Então, o país inteiro é menor que Campo Bom. Só que esse país, 92% dessas 12 mil pessoas são cristãs. E como é que o Evangelho chegou? Existe lá a Igreja Cristã Reformada de Tuvalu. É uma igreja que tem lá só. Só tem essa 12 mil, não precisa de mais, né? É a Igreja Reformada de Tuvalu. 92% da população frequenta essa igreja. Eu acho que tem mais congregações, né? 12 mil no prédio não, mas mais congregações. E essa igreja começou lá no século XIX, ou seja, há cerca de 150 anos atrás. Existia um homem que ele era um diácono e ele estava estudando para ser um pregador, um missionário. Eu me esqueci o nome desse diácono, infelizmente eu esqueci minha anotação em casa, mas eu vou contar a história dele. Esse diácono, ele estava fazendo uma viagem missionária para outro país, lá na Oceania, e aí nessa viagem dele, que era navio na época, ele era da Inglaterra, ele tinha estudado em Londres, mas teve um naufrágio no navio, e o navio bateu, não sei o que bateu lá, mas o navio afundou e teve um naufrágio, e esse homem ficou 8 dias no alto mar, lá no meio da Oceania, naquela região de Havaí, de Austrália, esses lugares assim. E esse homem ficou 8 dias à deriva no alto mar, achando que ia morrer, tentando se salvar. Até que ele foi jogado para esse lugar, Tuvalu. E chegando nesse lugar, ele conhecia o idioma que era falado lá, conseguia se comunicar, porque era parecido com outro lugar que ele tinha ido pregar, uma outra região que ele tinha ido pregar naquela região. E ele chegou lá e era um lugar que tinha pouco contato com brancos naquela época, com europeus. E ele foi um dos primeiros que chegou lá, e ele falou: eu vim parar aqui pela vontade de Deus, então vou começar a pregar. Nessa pregação dele, nesse menino que ele começou a pregar ali, que chegou ali, igual Jonas, parece que foi Jonas, ele começou a pregar e se converteu quase todo mundo da ilha se converteu, e se converteu até o rei da ilha, até o rei daquela ilhazinha se converteu, e falou: agora nós queremos então ser cristãos. E aí ele passou um tempo ali, sobreviveu, depois ele voltou para o outro lugar dele lá, para buscar ajuda, e foi iniciado o trabalho da igreja, e até hoje, a maioria, 150 anos depois, a maioria das pessoas daquelas ilhas ainda é cristã, até hoje. Se você olhar para a história daquele lugar, um dos menores países do mundo, pesquisa na internet, a Igreja Cristã de Tuvalu, alguma coisa assim. Vocês vão ver que esse missionário, ele inventou a escrita daquele povo, porque eles não tinham linguagem escrita. Ele falou: como é que eles vão ter Bíblia? Aí ele, junto com o rei lá, desenvolveu o idioma escrito. Até hoje eles têm o idioma escrito que foi criado por esse missionário. Tem vários países do mundo, inclusive, que têm idiomas escritos criados por missionários, caso vocês não saibam. Que às vezes o missionário chegava, o país não tinha escrita, aí eles criavam para poder evangelizar.
Então veja que essa ordem de Jesus, ela vem sendo cumprida até em lugares que muitas vezes nós não imaginamos. Como disse lá em Isaías, olha só, eu contei a história de uma ilhazinha, né? O que Isaías disse? As ilhas distante cantarão os teus louvores. E é isso que nós temos visto, meus irmãos, nos últimos 2000 anos do reino de Cristo. Nós temos irmãos que são índios, nós temos irmãos que são esquimós, nós temos irmãos que vivem em cabanas, nós temos irmãos que vivem no desertos do Oriente Médio, nas profundezas da África. Meus irmãos, eu conheço missionários que eles vão em determinados lugares da África que vocês não imaginam. Eu conheço pessoas assim, mas lá naquele meio tem uma igreja, tem pessoas louvando Jesus. E é isso que Jesus mandou que nós fizéssemos, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E o ensino de Jesus, meus irmãos, ele pode alcançar povo distante, e ele pode alcançar o Brasil, e ele pode transformar a nação brasileira. Vocês sabem que uma das grandes brigas hoje é que muitas autoridades querem proibir o cristianismo de chegar em determinados lugares. E, infelizmente, muitos cristãos estão se esquecendo daquilo que está no verso 18. Vamos voltar aí no verso 18 para finalizar. É-me dado todo o poder no céu e na terra. E eu quero que a gente termine pensando: tem alguma nação muito difícil para Jesus? Tem alguma cultura que Jesus não pode alcançar? Tem alguma língua que ele não deve alcançar? Tem algum povo que é muito pecador para ele? Será que a gente não está muitas vezes pensando assim sobre o Brasil? Vou te falar uma coisa que incomoda muito profundamente aqui no Rio Grande do Sul. Eu já vi muitos pregadores falar assim sobre o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul não tem jeito, que o povo é muito difícil. O povo é muito difícil para o Evangelho. Meus irmãos, tem algum povo que não é difícil para o Evangelho? Me mostrem um povo que não está contaminado pelo pecado original, que não vai ser difícil. Meus irmãos, o Evangelho não entra porque o povo é fácil, o Evangelho entra porque Jesus é forte. A gente não tem que ter esse pensamento vazio de que existe um povo que não tem como Jesus entrar porque está muito difícil. Parem de ser incrédulo. Jesus entra onde ele quiser, no povo que ele quiser. Povo mais difícil, já existiu muitos mais difíceis que o nosso. O problema aqui, meus irmãos, não é povo difícil. O problema aqui é igreja acomodada. Quando a igreja é acomodada, tudo se torna mais difícil. Não é o povo que é difícil. O povo difícil tem em qualquer lugar. O povo aqui é muito idólatra. Eu já ouvi essa. O povo aqui é muito idólatra. Esses dias alguém falou assim: e não sei aonde aí é muito difícil porque o povo é muito católico. Parabéns, você constatou o que é o Brasil. Se você não quiser evangelizar católico, então vai embora do Brasil. Todo lugar é assim. Então nós precisamos pegar esse texto como um desafio para deixarmos de ser acomodados e aceitarmos o desafio de discipular todas as nações. Não existe nenhum povo, nenhuma raça que Deus não diga para esse povo: eu amo este povo, eu amo essa língua, eu amo essa raça, eu amo essa forma de ser desse povo que eu criei. Deus criou todos os povos e por isso Jesus quer salvar todos os povos.
o etíope, o egípcio, o europeu, o índio, até mesmo Tuvalu. Eu quero conhecer esses irmãos no céu. Vamos orar pela salvação de nosso povo, o Brasil, e semana que vem vamos continuar falando sobre isso. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos dê um coração cheio de fé. Não permita, Senhor, que venhamos ter um coração incrédulo para a missão que Jesus deu. Senhor, Tu és o Deus de todas as nações. Tu és adorado, Senhor, nesse dia, em todos os continentes. Nós temos irmãos, estamos unidos com eles em um só corpo, de todas as raças, línguas, idiomas, costumes diferentes, formas de morar diferentes, mas há uma coisa que não pode ser diferente entre nós: aquilo no qual cremos. Cremos em uma só fé, em um só batismo, em uma só ceia do Senhor, em uma só esperança, em um só Cristo, em um só Evangelho. Não permita, Senhor, que em nossa diversidade venhamos inventar evangelhos diferentes, porque nós temos um único Deus, um único Pai, um único Salvador, o Cristo, o Salvador de todos os homens. Graças te damos, Senhor, pelo teu Evangelho. Nos dê força, Senhor, para avançar esse Evangelho no Rio Grande do Sul. No nome de Cristo eu oro. Amém.